Bom dia, Igreja do Senhor. Bom dia. Que a paz de Cristo esteja abundante e reinando cada vez mais no meu, no seu e no nosso coração. Não só na manhã de hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. A gente vai na manhã de hoje fazer algo um pouco diferente. A gente vai fazer um exercício espiritual na manhã de hoje. Então, eu peço que, no momento, fechem os seus olhos e esvaziem todos a sua mente e concentre-se nesse momento na palavra que vai ser pregada agora. Feche seus olhos. E tire toda a preocupação das coisas do mundo e foque então somente no Senhor. Salmo 46 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe a termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Podem abrir os olhos agora. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Quando foi a última vez que eu e você tivemos um momento de solitude com Deus, o Criador dos céus e da terra? Quando foi a última vez que você fez? Aliás, quando foi a penúltima? Porque a última acabou de acontecer, agora mesmo, que você e a mim nos permitimos fechar os nossos olhos, esvaziar as nossas mentes das coisas deste mundo, de todo o caos que estamos vivendo dia a dia, das tempestades que muitas vezes você e a mim estamos vivenciando. Tirando agora, qual foi a última vez que nos despimos de nossos problemas, das nossas ansiedades, do cotidiano e fomos tão somente contemplar a grandeza de Deus e lembrar de todo o seu amor por nós, de todo o seu amor por mim e por você, a sós, num local tranquilo, só Ele e você. Você se lembra alguma vez que você já fez isso? Alguma vez você já contemplou Deus desta forma? Ou mesmo nem cogitou
tal possibilidade ante os afazeres e compromissos que você tem na sua vida. Nos versículos 1 a 3 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Esse é o Salmo 46, tá? Portanto, não temeremos nada, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Portanto, ainda que neste mundo não fique pedra sobre pedra, ainda que o pai de família, desempregado, não saiba quando conseguirá a sua próxima provisão para a sua família, ainda que a mãe fique temerosa pelo futuro do seu filho ou sua filha autista ou com outras deficiências, ainda que o jovem se abale ou fique ansioso por não ser inserido ainda no competitivo mercado de trabalho, ainda que a família toda esteja desestruturada por alguma doença, alguma perda, alguma separação, algum desastre que aparentemente não tenha solução, ainda assim, Deus continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. No versículo 10 que a gente cantou agora há pouco, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Portanto, fique quieto, fiquemos todos nós quietos, esvaziemos as nossas mentes, contemplemos a grandeza de nosso Deus e Pai, lembremos também da trajetória de Jesus e de como seu grande amor nos alcançou. Lembremos também que Ele não nos deixou sozinhos de maneira nenhuma, não nos desamparou, nos concedendo o Espírito Santo, que é o próprio Deus vivo, vivendo no seu e no meu corpo, de forma espiritual. Ele nos concedeu também a sua palavra poderosa, que nos acalenta, nos orienta, nos corrige, nos repreende e também nos exorta a nos mantermos no único caminho que nos interessa, que é a salvação das nossas almas. Ele nos abençoa com essa comunhão maravilhosa, que é essencial para a nossa salvação, pois eu posso explorar no meu irmão e na minha irmã, nos momentos de dificuldade, e o meu irmão e a minha irmã também podem se explorar em mim ou em você, para também conseguirem suportar e vencer todos os percalços desta vida. Nós servimos um Deus que cuida de nós, e se nós continuarmos a dar ouvidos, a dar quase unânime atenção ao barulho do nosso adversário e também do mundo, raramente conseguiremos contemplar a grandeza e a maravilhosa obra que o Criador, nosso Pai, de fato é e realiza constantemente na sua e também na minha vida. Momentos de solitude, de qualidade de silêncio, momentos de mera contemplação de Deus e de seus feitos, são momentos essenciais a nós, discípulos de Jesus, principalmente quando estamos vivenciando o olho do furacão, passando por grandes turbulências em nossas vidas, ou mesmo prestes a vivenciá-las. É interessante nós considerarmos o exemplo da águia e dos seus filhotes, que muito tem a ver com tais momentos de silêncio e de solitude com o Senhor. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 32. Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio 32, do versículo 8 ao 12.
Deuteronômio 32, do versículo 8 ao versículo 12, que diz a palavra do Senhor. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos, de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta, ele o encontrou numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Vamos abrir também um pouco mais para frente no livro de Jó, no capítulo 39. Livro de Jó, capítulo 39, no versículo 26 ao 30. Jó, capítulo 39, do versículo 26 ao 30. E diz o seguinte: é graças à inteligência que você tem que o falcão alça voo e estende as asas rumo ao sul? É por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho? Um penhasco é a sua morada, e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é a sua fortaleza. De lá sai ela em busca de alimento. De longe os seus olhos o veem. Os seus filhotes bebem sangue, e onde os mortos ali ela está. A águia, no momento em que vai gerar os seus filhotes, ela prepara o seu ninho nos lugares mais altos e rochosos, nos lugares mais isolados de uma montanha, geralmente próximo a penhascos de queda livre. E ao se chocarem os ovos, a águia proveu alimento, proveu aquecimento de cada um dos seus filhotes, até começarem a nascer as primeiras penas e a estrutura corporal deles estiverem aparentemente pronta ou aceitável para tentarem alçar o seu primeiro voo. Quando esse dia chega, de sopetão e sem aviso prévio, a águia mãe agarra um dos seus filhotes, levanta voo e o solta em queda livre. Naquele momento, naqueles eternos segundos, o filhote, pela primeira vez, ele vai sentir o instinto que irá dominá-lo por toda a sua vida, que é o instinto de sobrevivência. A águia paira atentamente nesta breve fração de segundos, que para o filhote é uma eternidade, mas para a águia mãe é como um abrir e um fechar de olhos. Se o filhote ele consegue alçar o voo, a águia mãe já cumpriu o seu papel. Porém, se o filhote ele não consegue voar, ou mesmo entra em choque, ele trava, ele cola as placas, entre aspas, ela rapidamente o agarra e volta com ele ao seu ninho. Ou, se o filhote ele ainda está tentando voar, mas não consegue, ela o equilibra no dorso de suas asas, para o filhote assimilar como deve ser feito, olhando como voa a sua mãe. E depois retorna novamente ao seu ninho. E este exemplo nos deixa duas maravilhosas lições, tanto para a sua, quanto também para a minha vida, referentes à solitude com o Senhor. Muitas vezes a gente não sabe o que se passa com a vida do irmão ou com a vida da irmã que está do nosso lado. Muitas vezes, de forma egoísta, nós achamos que o nosso problema é maior e mais sério, mais relevante que o problema
do nosso irmão, o problema do próximo. Muitas vezes nós achamos que a resolução da nossa dor ou do nosso momento de desespero deva ter prioridade perante a dor e o sofrimento do nosso irmão ou irmã, ou mesmo do nosso próximo. Muitas vezes, no momento de queda livre, nós entramos em choque, nos esquecendo completamente que nós temos um Deus e Pai que paira sobre as nossas cabeças, que está atento aos nossos sofrimentos e que sabe dos nossos anseios e também das nossas dificuldades, que tem a solução e a resolução para todo e qualquer tipo de problema. E ainda assim, no momento de queda livre, muitos de nós entramos em choque, colamos a placa e nos esquecemos que a águia mãe tem tudo sob controle. E a segunda lição que nós aprendemos neste exemplo aqui é que outros, ainda no momento de queda livre, ativam o seu instinto de sobrevivência, ficam egoístas, com visão de túnel, enxergando tão somente o seu problema em particular, esquecendo-se da águia mãe e dos demais filhotes, irmãos e irmãs, e das coisas que acontecem ao seu redor, só se atentando para o tamanho da queda e do chão que vai cada vez mais se aproximando. E quando temos momentos de introspecção, de contemplação, de solitude com o Altíssimo, é exatamente o momento em que a águia mãe agarra o seu filhote, ou quando ela o sustenta no dorso de suas asas, ensinando o filhote a forma como se deve voar. E quando o filhote ele percebe o voar pleno, o voar soberano da sua genitora, encontra confiança para tentar uma segunda, terceira, quarta vez ou quantas vezes forem necessárias para que de fato consiga alçar o seu primeiro voo. Quando estamos no dorso do nosso Deus e Pai, contemplando suas asas, contemplando a suavidade do seu voo, tendo a consciência de que mesmo nos momentos de queda livre, Deus está agindo, Deus está supervisionando todos os nossos passos. Isso nos dá certeza, isso nos dá a convicção de que nunca estaremos a sós e nunca estaremos desamparados, mesmo em momentos em que estejamos sem saber como reagir, ou quando as nossas asas e as nossas plumagens ainda não estão dando conta. Tão somente, independentemente do tamanho da queda, esteja num local a sós com o Senhor, esvazie a sua mente, o seu coração, das coisas que lhe afligem e contemple a grandeza de Deus. Fique quieto no seu dorso e contemple a paisagem. Sinta a sua asa batendo no seu rosto, a sua asa batendo, sinta a sua brisa batendo no seu rosto, no seu corpo, e veja as suas asas batendo de forma tranquila, de forma soberana, e busque aprender como se voa. E mais que isso, tenha certeza, tenha plena convicção de que o nosso Pai jamais permitirá que um filho ou filha dele se espatife e pereça no chão. Deus, Ele quer que nós alcemos altos voos, porém Ele sabe da sua e da minha limitação. Ele entende, Ele compreende a cada uma das nossas fragilidades. Ele sabe exatamente o momento correto, o momento oportuno para nos amparar com as suas garras, com a sua mão poderosa, ou mesmo nos colocar sobre o seu dorso, sobre as suas asas, para voarmos com Ele altos voos, acima da tempestade, contemplando um céu de brigadeiro, para que tanto eu quanto você possamos aprender com o nosso Deus e Pai, a nossa águia-mãe, a como devemos voar e também a confiar nas plumagens e nas asas que Ele mesmo concedeu e concede para mim e para você, enfrentando este medo deste mundo e tendo também a certeza da vitória.
Tem também um outro aspecto também bastante interessante nessa analogia aí da águia e dos seus filhotes, nesta alegoria, que quando nós nos apartamos dos problemas, das distrações, dos grandes ruídos que tanto o mundo quanto também o nosso adversário insistem em nos perturbar e nos hipnotizar de dia e de noite, quando nós esvaziamos essas coisas das coisas terrenas e buscamos momentos de solitude no dorso das asas divinas, no alto céu, bem acima das tempestades, no silêncio do céu, nós sentimos apenas a brisa do Espírito Santo, a luz e o acalento do nosso astro rei, Jesus Cristo, e ouvimos tão somente o bater das asas soberanas do nosso Pai Celestial. No momento em que conseguimos silenciar o mundo, também é o momento em que nós alteramos o nosso foco para tudo aquilo que realmente importa, no dorso divino de nossa águia-mãe, a qual não dormita e não vacila com nenhum dos seus filhotes, nenhum sequer. O silêncio divino, ele tem um estrondo infinitamente e incomparavelmente maior, melhor e mais eficiente que o barulho e o ruído deste mundo e do nosso adversário. Se eu e você estamos passando por algum momento de queda livre em nossas vidas, nós tenhamos a plena confiança, a plena convicção que no momento exato, a nossa águia-mãe, o nosso Pai, que paira sobre nós, Ele nos resgatará e nos colocará sobre um firme alicerce, aquietando os nossos corações ansiosos, nos concedendo o alívio que tanto a sua quanto a minha alma tanto buscam. Vamos abrir aqui em Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19. Do versículo 3 ao versículo 6. Êxodo 19, do versículo 3 ao versículo 6, que diz o seguinte: Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águia, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Da mesma forma, no passado, o Senhor dos Exércitos, o Criador, ele viu a queda livre dos hebreus e viu que eles não conseguiriam alçar voos por si só. E Ele próprio colocou a nação israelita sobre o seu dorso e os trazendo novamente para perto de si, em contato pluma com pluma, e os fez serem libertos da escravidão do Egito, evidenciando que quando a águia-mãe age, por mais que a queda aparentemente demore, tal queda nunca irá se sobressair à ação soberana do Pai Celestial. Aliás, só tem um caso que todo esse mecanismo ele pode falhar, e é quando eu ou você desistimos de aprender a voar, quando nós fadigamos do processo e aos poucos, ou mesmo abruptamente, desistimos de querer ser a semelhança da nossa águia-mãe e sucumbimos ao processo de queda. Israel, ele é o nosso maior exemplo de desistência, mas também há muitos outros exemplos, tanto na Bíblia, tanto nas Escrituras, quanto também na própria Igreja de Cristo, também nos dias atuais. Muitos preferiram o ruído, o barulho, as distrações do maligno, ao silêncio e à solitude com o Criador.
E isso é um alerta, tanto para você quanto para mim, na manhã de hoje, deste primeiro dia da semana. Por mais que a queda possa aparentemente demorar, nós nunca, em nenhuma hipótese, devemos deixar de tentar voar e sermos imitadores da nossa águia mãe. E isso está tão somente nas suas e nas minhas mãos, nas suas e nas minhas asas. E outro detalhe, quanto mais nos esforçamos a tentar voar em momentos de queda livre, mais nós nos fortalecemos para as próximas tentativas, mais nos sentimos confiantes de que na hora certa nós conseguiremos alçar o nosso primeiro voo a sós, e essa vez cada vez mais vai se aproximando. Vamos abrir aqui em Isaías, capítulo 40. Livro de Isaías. Isaías, capítulo 40, do versículo 27 ao 31. Isaías 40, do 27 ao 31, que diz a palavra do Senhor. Por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando nós estamos no dorso do Criador, em sua solitude, contemplando o silêncio regenerador da sua presença, Deus, Ele renova as nossas forças, nos faz voar alto como as águias, nos faz correr e não ficarmos exaustos, nos faz caminhar e não ficarmos cansados. Não deixemos de renovar as nossas forças na solitude do Senhor. Sem sombra de dúvidas, se nós não esmorecermos, alçaremos altos voos com o Criador, a nossa águia mãe. E para finalizar, mais um exercício para nós. Respire fundo e feche os seus olhos. Respire fundo e feche os seus olhos. E esvazie a sua mente e coração do barulho e do ruído deste mundo. Fique sobre o dorso das asas do Pai. Contemple o seu voo. Sinta a brisa do Espírito Santo batendo no seu rosto, suavemente, batendo também no seu corpo. Veja a luz de Jesus Cristo, que é o nosso astro-rei, dominar a sua vida neste exato momento. Ouça as asas soberanas do Senhor batendo, mas batendo de uma forma tranquila, de uma forma constante. E lembre-se que Ele, o Criador, Ele está no controle da sua e da minha vida. E em sua solitude, Ele irá nos levar até a nossa vitória em Cristo Jesus. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças.
que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e de compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que vai quando sopra o vento, e nem sabe mais o lugar que ocupar. Mas o amor leal do Senhor, o seu eterno amor, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como Rei, domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, receba a nossa alma, receba a nossa adoração feita com todo carinho ao Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ajude a contemplarmos mais a Tua beleza, a Tua solitude, a Tua graça, lembrando que toda a queda livre, ela é totalmente eliminada quando nós temos momentos de adoração, reflexão, solitude com o Senhor. E perdoa os nossos pecados quando nós nos desesperamos, quando estamos vivendo o olho do furacão nas nossas vidas. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e nos ajude a alçarmos voos, pois nós queremos adorá-lo aí nos altos céus, junto com Jesus, juntamente com o Teu Santo Espírito, para adorá-lo, para louvá-lo e para engrandecê-lo cada vez mais. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós oramos e por fé agradecemos. Amém. Amém.